E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de uma história incrível, cheia de reviravoltas e visuais muito massa. Fica comigo que vou resumir tudo rapidinho. A brisa da noite e a luz da lua meio escondida alertam Laon. Tudo indica que algo grande está para acontecer. Laon aparece com seu traje de assassino e recebe elogios pelo trabalho que acabou de fazer. Ele agradece rapidamente, sem enrolação, já focado no que vem a seguir. Derut, um homem imponente, surge sob a luz da lua, encarando Laon com firmeza. Laon reconhece o homem como Derut Robert e sabe que tem uma chance real de morrer pelas mãos dele naquela noite. Derut elogia Laon, destacando como ele, como chefe sombra, ajudou a fortalecer a família. Laon, humilde, diz que só fez o que era esperado dele, sem demonstrar vaidade. Derut joga uma pergunta na cara de Laon, questionando se uma sombra como ele precisa de liberdade. Laon responde direto, explicando que sombras só vivem para obedecer e que ele sabe bem disso. Derut confirma com um tom frio, deixando claro que Laon entende sua posição. Derut encara Laon e pergunta por que ele agiu por conta própria, deixando claro que algo está errado. Laon se ajoelha, enquanto Derut questiona como ele conseguiu superar o controle mental. Derut, com os olhos fixos, insiste em descobrir como Laon quebrou o brainwashing. Laon fica alarmado, percebendo que Derut descobriu mais do que ele esperava. Surge uma explicação sobre o brainwashing, uma técnica usada pela família Robert para controlar os assassinos da organização Sombra. As crianças são sequestradas ou compradas e submetidas ao controle total, sendo treinadas como leais assassinos para a família. Os jovens crescem como ferramentas da família, forçados a cumprir ordens, fazendo trabalhos sujos e perigosos. Laon revela que também foi controlado, mas conseguiu, por coincidência, quebrar as correntes que o prendiam. Ele se pergunta como Derut sabe disso, deixando claro que sua liberdade não é mais segredo. Laon encara Derut, tentando entender como ele conseguiu descobrir a verdade sobre o controle quebrado. Derut explica que todos os assassinos têm dois colares de controle. O primeiro é o controle mental. Ele menciona o segundo colar e o aponta como uma ameaça adicional. A segunda restrição é ativada, atacando Laon diretamente. Derut permanece firme enquanto Laon é dominado pela dor causada pela nova técnica. Laon sente uma dor intensa, como se seu coração estivesse sendo partido ao meio. Derut revela que o segundo controle é chamado de Rage Worm. Ele explica que um inseto está dentro do corpo de Laon, devorando seu coração sob comando. Laon entende que essa magia não só escraviza fisicamente, mas também controla as emoções dos escravos. Ele acusa Derut de ser cruel, fingindo ser justo enquanto usava métodos desumanos para controle. Derut admite que Laon é excepcional, mas reafirma que ele desfez apenas o controle mental, não o físico. Derut diz que todos usam máscaras e a dele é mais grossa, enquanto Laon o chama com raiva. Laon lembra que foi sequestrado ainda criança e criado como um assassino leal à família Robert. Ele revela que aprendeu uma técnica de respiração chamada Fire's Ring, que o libertou do controle mental. Laon achava que finalmente tinha encontrado liberdade, mas agora está enfrentando a morte. Ele se pergunta quais pecados cometeu para merecer morrer de forma tão insignificante. Ferido, ele se recusa a aceitar a morte e reúne forças para continuar. Determinado, Laon decide que se vai morrer, fará algo antes disso. Derut fica chocado ao ver Laon se levantar, mesmo no estado debilitado em que está. Laon avança com determinação, decidido a atacar Derut de alguma forma. Ele promete que, mesmo que seja pequeno, causará algum dano ao inimigo antes do fim. Laon grita em fúria, reunindo todas as suas forças. Ele jura que não morrerá de forma patética e libera uma onda de poder. Laon consegue ferir Derut, o sangue voa no impacto. Derut observa o corpo de Laon no chão e reflete sobre como ele foi longe. Ele percebe que Laon superou o controle mental e até atacou, mesmo sentindo dor. Derut vê o corte em sua mão e ri de como foi mordido por seu cão descartável. Ele decide que com Laon morto não precisa se preocupar mais. Ordena que se livrem do corpo de Laon, mantendo sua postura fria. É revelado que Derut é considerado o maior guerreiro do continente. Laon aceita que não pode vencê-lo, pois Derut é forte e ele é fraco. Laon, caído, percebe que ainda há algo que ele pode fazer. Ele lamenta a vida miserável que teve que levar, sem sentido algum. Ele sente raiva por ter sido manipulado e humilhado durante toda a sua vida. Ele lamenta não ter conseguido completar o Fire's Ring. Desesperado, ele clama por ajuda, seja de um deus ou do diabo. Ele deseja vingança a qualquer custo enquanto sua mão permanece estendida. Algo responde à sua determinação, mas o processo falha por causa de sua condição atual. A cena muda para uma mulher, possivelmente sua mãe, chamando Sunny. Uma criança responde com mama, interagindo com ela alegremente. A criança também chama Baba, revelando sua natureza inocente e o ambiente familiar. Sylvia abraça Sunny de forma calorosa, chamando-o de fofinho, enquanto ele claramente se sente estranho com isso. Ele pensa que ainda não consegue se acostumar com essa demonstração de carinho, e a identifica como Sylvia. Sylvia tenta ensinar Sunny a dizer mamãe, deixando claro que está animada com isso. Sunny percebe que foi reencarnado como filho dela, algo que ainda é difícil de acreditar. Ele relembra que tem todas as memórias de sua vida passada
como um assassino. No começo, ele achava que estava sonhando, mas acabou aceitando que foi realmente renascido. Sylvia comenta sobre o bom tempo e parece feliz enquanto segura Sunny. Ela expressa o desejo de que o patriarca volte logo, mostrando um certo anseio. Sylvia menciona que o patriarca dará a ele um nome bonito, indicando que Sunny ainda não tem um nome formal. Sunny reflete que ela não pode chamá-lo de Sunny para sempre, indicando que espera um nome definitivo. Sunny pensa que o patriarca está desaparecido há mais de 100 dias e deve estar muito ocupado. Ele reflete sobre como ainda está tentando entender sua nova vida e percebe que está em uma família rica e influente. Ele conclui que nascer em uma família poderosa é melhor do que uma comum. Sunny reafirma para si mesmo que precisa de vingança. Sua raiva e desejo de vingança continuam fortes em sua mente. Ele decide ser paciente, já que ainda não conhece sua posição ou a situação da família. Sunny lembra que não conseguiu completar o Fire's Ring e precisa de mais paciência nessa vida. Ele relembra que era considerado o melhor assassino da história da família Robert. Para se vingar, ele aceita suprimir suas emoções pelo tempo que for necessário. Observando a mansão, Sunny percebe que é muito mais luxuosa do que ele imaginava. Uma das empregadas grita desesperada chamando Sylvia. Ela avisa que o patriarca está chegando, causando surpresa em Sylvia. Sylvia fica em choque ao perceber que o pai dela, o patriarca, está vindo. Sunny deduz que ele pode ser o avô. Sylvia tenta se preparar, mas a empregada avisa que já é tarde, ele já chegou. Sunny sente uma tensão no ar e percebe que algo grande está prestes a acontecer. O anúncio da entrada do patriarca é feito enquanto ele se aproxima pelo corredor. Apenas os passos do patriarca já causam uma sensação avassaladora. Ele finalmente aparece, vestindo uma capa vermelha imponente e acompanhado por guardas. Sylvia observa em silêncio, segurando Sunny, que também está atento ao que acontece. Sunny, com uma expressão surpresa, tenta confirmar suas suspeitas sobre quem realmente é essa figura imponente. Sylvia apresenta o bebê para seu pai, Glenn Zygarde. Glenn pergunta se este é o filho e Sylvia confirma. Glenn observa o bebê, certo de algo, enquanto sua aura emana poder e autoridade. Glenn é apresentado como o rei do norte da aniquilação, mostrando claramente sua força imensa. Glenn olha para o bebê com uma expressão pensativa, refletindo sobre a situação. O bebê percebe que foi reencarnado na família mais poderosa do continente. Sylvia, nervosa, pergunta se Glenn gostaria de segurar o bebê. Glenn concorda e anuncia que o nome da criança será Laon, refletindo seu destino. Laon, agora nomeado, reflete sobre o significado de continuar sua identidade da vida passada. Glenn se afasta com Sylvia e Laon, demonstrando sua presença imponente. Mais tarde, Laon está deitado em seu berço, observando os arredores e se perguntando se todos já dormiram. A cena fecha com uma sensação de calmaria, enquanto Laon planeja seus próximos passos, carregando o peso de sua vida passada nesse novo começo. O bebê está acordado e percebe que depois de 100 dias sufocantes, finalmente tem uma chance de agir. Sempre se sentindo sonolento, ele luta para se adaptar à nova vida. Ele observa que Sylvia sempre está ao seu lado quando acorda, aliviado por poder dormir separado, mas ainda não pode usar mana. Determinado, decide que é hora de começar a sua jornada. Relembrando o Anel de Fogo Maleabilidade, ele se prepara para reiniciar seu treinamento. Diferente dos métodos convencionais de absorver mana, o Anel de Fogo canaliza energia de forma única. Ele molda o Anel do Coração, melhorando a resistência, o físico e o foco mental. Ele acredita que este é o treinamento perfeito para alguém que quer dominar as artes marciais. Mesmo os mais fortes, como Deruf, não entendem o segredo do Anel de Fogo. Ele planeja refinar suas habilidades e, um dia, fazer a esgrima da família Zygarde ser sua. O bebê reflete sobre sua chance após aguentar 100 dias e decide que é hora de agir. Ele lembra de estar sempre cansado e frustrado com suas limitações. Sylvia cuida dele constantemente e ele fica feliz por finalmente ter privacidade, dormindo separado. Determinado, ele se senta e se prepara para começar seu treinamento. Ele se concentra no Anel de Fogo, canalizando sua energia para começar a prática. Ele lembra como o mana normalmente flui, mas percebe que o Anel de Fogo segue um caminho diferente. O treinamento aumenta sua resistência física e sensibilidade ao mana, sendo a melhor técnica para ele. Ele reconhece que usar o Anel de Fogo pode fortalecer sua mente e corpo. O garoto decide que vai dominar a esgrima do Zygarde para torná-la sua. Ele visualiza sua vingança contra Derek Robert, sabendo que não é mais apenas um sonho. O bebê percebe como é cansativo fingir ser uma criança enquanto lida com sua mente adulta. Sylvia o pega nos braços, dizendo que ele é um bom menino, mas o bebê acha o frio mais suportável que os elogios. Sylvia, distraída, escuta alguém chamando-a e se vira rapidamente. Ela encontra um homem mais velho que entra na sala e a cumprimenta calorosamente. O homem insiste para que ela o chame apenas de senhor, evitando qualquer título. O bebê reconhece o homem como o famoso Santo dos Trapos por sua reputação no continente. O homem é mostrado com sua aura divina, conhecido por habilidades médicas e poderes impressionantes. Ele explica que ouviu falar do nascimento do bebê e veio visitá-los. Segurando o bebê, ele comenta sobre sua aparência única, elogiando-o
Curioso, o homem pergunta o nome do bebê, deixando Sylvia um pouco hesitante em responder. Sylvia revela o nome do bebê, Laon, e é questionada se o significado sombra influenciou a escolha. O santo de Hags comenta que foi Glenn quem decidiu o nome. Laon observa a conversa. O santo pede para examinar Laon e o pega no colo. Ele toca o bebê, gerando uma luz mágica brilhante. O santo percebe que a condição de Laon não está boa. Sylvia demonstra preocupação e o santo explica sobre a maldição do frio amargo. Ele detalha que a mana de Laon está bloqueada por energia congelante. Recomenda tratar Laon continuamente para prevenir complicações. Ressalta que sem tratamento ele viverá, mas terá grandes dificuldades. Sylvia segura Laon decidida, ouvindo atentamente as orientações. Sylvia, segurando Laon, ouve sobre sua condição. Ela está em choque, negando acreditar nas palavras sobre sua possível perda. O homem de cabelos brancos tenta acalmar Sylvia, explicando que ele escreverá uma prescrição e sai para encontrar o patriarca. A empregada informa que o patriarca está esperando e o homem aceita o chamado, enquanto Sylvia observa. O homem, um pouco frustrado, comenta sobre o momento inoportuno da convocação antes de sair da sala. Sylvia observa o homem saindo com a empregada, enquanto Laon, em seus pensamentos, reflete sobre o que ouviu sobre a maldição Bittercold. Laon percebe que a situação é grave, mas pensa que, moldando o Fire's Ring, ele pode contornar o problema. Sylvia, claramente abalada, continua negando a possibilidade de Laon estar em perigo ou morrer. Sylvia se emociona profundamente, prometendo que fará de tudo para salvar Laon e jurando que ele não será levado pela doença. Ela segura Laon com força, determinada a lutar contra qualquer adversidade para protegê-lo. Sylvia reafirma sua determinação enquanto se dedica a confortar e proteger Laon, prometendo nunca desistir. Sylvia, desesperada, implora para Glenn salvar Laon. Ele a encara, rígido e incomodado pela atitude dela, mas não responde diretamente. Sylvia se ajoelha no chão, insistindo no pedido para salvar Laon, sua postura humilde tentando mover o coração frio do patriarca. Em uma sala separada, Sylvia novamente pede pela vida de Laon, enquanto Glenn e o santo a observam friamente. Ela explica o estado de Laon, enfatizando que ele é tudo para ela e suplica por ajuda. Glenn mantém seu tom insensível e questiona o valor do garoto para sua família. Glenn declara que só pode oferecer o nome da família para Laon, mas recusa-se a oferecer mais apoio. Sylvia reage com desespero, chamando-o de pai. Dois guardas entram e começam a arrastar Sylvia, enquanto ela clama pela ajuda de Glenn sem sucesso. Sylvia, em lágrimas e gritando, implora uma última vez pela vida de Laon, mas Glenn permanece impassível. A dor e o desespero de Sylvia se transformam em lágrimas enquanto ela é retirada da sala. Glenn desvia o olhar, reforçando sua postura inflexível e insensível à situação de Laon. O grito de Sylvia ecoa, encerrando o momento com a cena deixando clara sua impotência frente à decisão de Glenn. Glenn, sentado com o santo, continua tomando seu chá, ignorando os gritos dela. O santo debocha de Glenn por ser tão teimoso enquanto ele exige mais detalhes sobre a condição de Laon. O santo explica que os circuitos de mana de Laon estão severamente bloqueados e que a situação vai piorar com o tempo. Apesar da gravidade, Glenn permanece calmo, focando apenas na sobrevivência de Laon e não em seu futuro como artista marcial. O santo questiona a decisão de Glenn de nomear o menino Laon, mencionando o significado do nome. Glenn reflete sobre o significado histórico e mais profundo do nome Laon. Sylvia dá cuidadosamente o remédio do santo para Laon, avisando que será amargo. Laon toma o remédio relutantemente, demonstrando um leve desconforto. Glenn observa em silêncio, ponderando seriamente sobre a situação. Laon, com olhos arregalados, reage ao sabor do remédio, mas suas ações inocentes deixam Sylvia e Ellen animadas. Sylvia e Ellen comemoram o esforço de Laon ao tomar o remédio, acreditando que ele entendeu suas intenções. Sylvia abraça Laon com carinho, grata por ele ter suportado o remédio. Observando a paisagem pela janela, Sylvia segura Laon no colo, enquanto ele sente os efeitos do remédio expulsando o frio de seus circuitos de mana. Laon, agora com um olhar determinado, pede mais remédio, enquanto reflete sobre os 2 anos de treino que passou até agora. Graças ao remédio, Laon conseguiu moldar um anel de fogo de uma estrela rapidamente, avançando no treinamento. 2 anos depois, Laon continua seu treinamento constante, demonstrando foco e dedicação. Entre brincadeiras com Sylvia e Ellen de manhã, Laon mantém seu rigoroso cronograma de treino ao longo do dia. O tempo avança e Laon agora tem 5 anos, continuando a se dedicar aos treinos com um olhar resoluto. O sistema avisa que Laon alcançou o 2º anel de fogo, melhorando alma, sensibilidade de mana, força de vontade e energia. Laon percebe que conseguiu formar o anel de fogo de 2 estrelas e reflete sobre seu progresso. Ele examina os detalhes do anel de 2 estrelas, notando que seus sentidos de mana ficaram mais aguçados por causa do sistema. Uma empregada entra no quarto e cumprimenta Laon, percebendo que ele acordou cedo. A empregada pergunta se pode levar suas roupas, e Laon responde casualmente que sim. Laon observa que a empregada não consegue ver a janela de status, confirmando que é algo exclusivo dele. Ele relembra quando a janela de status apareceu pela primeira vez, após formar o anel de fogo de uma estrela. Inicialmente confuso com a janela, agora ele a valoriza para acompanhar seu progresso. A janela mostra o status atual, anel de fogo de uma estrela e a maldição do frio amargo.
Laon lembra da reação de Helen quando ela não conseguiu ver a janela, confirmando que apenas ele pode visualizá-la. Laon reflete sobre alcançar o anel de fogo de 2 estrelas, mas percebe que sua resistência e maldição ainda persistem. Ele reconhece a ajuda do remédio de atributo fogo no progresso. Ele pondera sobre os limites do remédio, enquanto planeja seus próximos passos e lembra do cuidado recebido ao longo dos anos. Sylvia e Helen aparecem cuidando de Laon como realeza, influenciando sua recuperação e crescimento. Laon avalia sua idade e progresso, percebendo que ainda tem muito tempo para superar seus desafios. Apesar da maldição e baixa resistência, ele começa a se esforçar para se mover e treinar, ganhando força aos poucos. Ele recorda sua vida passada como assassino e reflete sobre usar suas experiências para dominar o Anel de Fogo e a esgrima Sigurd. Laon planeja ter paciência em sua vingança contra Derut, um dos mais fortes do continente. Ele traça estratégias para ganhar poder gradualmente, sabendo que perder o controle poderia arruinar seus planos. Determinado a esperar o momento perfeito, ele entende que sua vingança deve ser executada de forma impecável. Sylvia verifica Laon, que está pensativo e determinado a continuar treinando. Sylvia fala para Laon que eles têm que ir em um lugar importante e dá uma roupa para ele se trocar. Laon, sentado, pergunta se é hoje e começa a pensar sobre os 6 imperadores e os 5 demônios que mandam no continente. No caminho, Laon pensa que a família Zegart, onde ele renasceu, faz parte dos 6 imperadores que seguram a bronca contra os 5 demônios. Eles chegam num lugar gigantesco onde vai rolar a cerimônia de julgamento da família Sigurd. Dentro do salão, o povo fofoca sobre a cerimônia e comenta que é raro alguém de fora participar, ainda mais alguém como Sylvia. Falam sobre o filho do Lord Caron e já começam a soltar boatos sobre Sylvia, deixando todo mundo curioso. Sylvia aparece com Laon no salão. Todo mundo começa a cochichar porque ela é vista como uma exilada. Sylvia e Laon vão andando pelo salão, mas o pessoal não para de encarar e julgar o menino. Os convidados cochicham que Laon parece fraco, confirmam os boatos de que ele tá doente e questionam por que ele tá ali. A galera diz que a presença deles estraga a cerimônia, mas Sylvia ignora e continua andando toda confiante. Laon reflete sobre os rumores que cercam sua mãe e ele. Ele percebe que essas situações podem ter motivos mais profundos. Sylvia e Laon andam juntos, mas os comentários negativos sobre Sylvia, chamando-a de sem vergonha, ecoam ao fundo. Laon parece desconfortável, mas Sylvia o tranquiliza, dizendo que está tudo bem. Sylvia incentiva Laon a focar apenas nela enquanto caminham pelo salão. O anúncio da chegada do patriarca interrompe a conversa entre eles. Laon observa o salão e pensa que faz 5 anos desde a última vez que viu o patriarca. Glenn Sigurd, o patriarca, aparece sentado em um trono imponente, marcando sua autoridade. Glenn comenta que todos parecem estar presentes, pronto para iniciar a cerimônia. Laon olha para cima e nota uma espada no centro da sala, identificada como a Espada do Julgamento. A cerimônia de julgamento começa com a ativação da espada, atraindo olhares de todos no salão. Laon observa a espada de julgamento, entendendo que sua habilidade de mana será determinada ao tocá-la. O mestre de cerimônia chama Beren Sigurd para começar, enquanto Glenn observa. Beren responde e se aproxima da espada, sendo o primeiro a ser testado no julgamento. O painel explica que a partir dos 4 anos a habilidade de mana de uma criança começa a se estabilizar. A cerimônia é para determinar a pureza e o atributo da mana das crianças. Beren toca a espada e sua mana é revelada como de alta qualidade, surpreendendo os espectadores. Glenn comenta que a habilidade de vento de Beren é ideal para um espadachim, elogiando sua performance. Runan Sion, da família Sion, é chamado para ser testado em seguida. Laon observa como a luz da espada reflete a pureza da mana e o atributo é determinado pelo tipo de luz emitida. Ele conclui que é assim que o talento é medido na família Sigurd. A conversa entre os adultos continua, mas Laon percebe que os comentários dos outros estão sendo feitos sobre... Laon, nervoso, observa a cena enquanto as ondas de poder emanam da espada, enchendo o ambiente com energia. Laon ativa o julgamento tocando na espada de pedra. Uma luz intensa surge ao redor dele. Ele é puxado para uma visão surreal, onde criaturas grotescas aparecem. Ele tenta entender o que está acontecendo. De repente, uma figura demoníaca enorme aparece por trás dele, enquanto ele se vira surpreso. Laon percebe outra figura, vestida com uma armadura e segurando uma espada em chamas, enfrentando o monstro. O guerreiro derrota o monstro com um golpe poderoso enquanto uma energia flamejante o envolve. Laon volta ao mundo real, percebendo que algo deu errado com sua avaliação. A luz da espada não atinge sequer a marca média, causando surpresa e zombarias entre os presentes. Alguns espectadores começam a rir de Laon, comentando sobre sua aparente fraqueza. O patriarca observa em silêncio, mas sua expressão revela desaprovação. Laon se mantém firme, mas a tensão no ambiente deixa claro que ele será julgado severamente. Sylvia abraça Laon e o conforta depois da situação constrangedora na cerimônia. Algumas pessoas cochicham questionando se Laon realmente pertence aos Sigurd, focando em sua aparência e desdém pela presença de Sylvia. Glenn ordena silêncio na sala, dizendo que está muito barulhento. Ele anuncia que a cerimônia de julgamento terminou e manda todos se retirarem. Os convidados começam a sair, enquanto Glenn parece incomodado com algo. Glenn conversa com um subordinado, mostrando frustração, mas sem revelar completamente o motivo.
Uma energia poderosa surge da espada de pedra, surpreendendo todos na sala. A espada irradia luz intensa, criando um fenômeno inesperado e prendendo a atenção de Glenn. Glenn observa chocado a cena, percebendo algo extraordinário vindo da espada. Ele declara que a luz da espada de pedra é algo que não havia sido visto antes. O patriarca observa a luz dourada surgir de Laon, percebendo o poder singular e impressionante que emana do garoto. Ele recorda dos textos antigos que mencionam o primeiro patriarca de Sigard com uma aura flamejante transcendente, capaz de rivalizar com o reino demoníaco. Laon parece compartilhar essa habilidade única na história da família, o que surpreende profundamente o patriarca. É revelado que o mana de Laon é incrivelmente denso e de um brilho dourado radiante, algo raramente visto. O patriarca fica impressionado com a beleza e poder das chamas douradas, confirmando sua raridade e magnitude. A espada começa a brilhar intensamente, coberta pelas chamas douradas, enquanto o patriarca observa com admiração. Confuso e surpreso, o patriarca se questiona sobre Laon e o que ele realmente é, em meio a esse fenômeno incrível. O status de Laon aparece, mostrando habilidades e atributos que indicam potencial e algumas maldições. Laon reflete sobre seu crescimento ao longo de 7 anos, desde a cerimônia inicial, agora com 21 anos. Ele treina intensamente, determinado a alcançar o terceiro anel de fogo, enquanto sua história continua. Laon reflete sobre seu progresso lento, mas nota que sua resistência ao frio melhorou. Ele decide que deveria começar treinamento físico enquanto ouve Sylvia. Sylvia aparece para lembrá-lo de se preparar, sorrindo, enquanto insiste para ele não se atrasar. Laon aceita e pensa no próximo julgamento, antecipando encontrar pessoas irritantes. A cerimônia do julgamento termina e as portas do local se fecham. Laon observa os outros participantes e reflete que tudo acabou mais rápido do que esperava. O nome de Laon é anunciado, atraindo os olhares das pessoas ao seu redor. O patriarca repreende Laon por não responder ao chamado para treinamento básico por um mês. Laon está confuso sobre o treinamento, enquanto Sylvia tenta justificá-lo, explicando que ele ainda tem frio no corpo. Sylvia lembra ao patriarca que tudo isso ocorre em território Sigard, tentando suavizar a situação. Glenn afirma que o nome Sigard não permite exceções. Quem não consegue andar deve rastejar e treinar. Sylvia tenta argumentar, mas é pressionada a decidir se sairá de novo da família junto com Laon. Glenn deixa claro, em Sigard, quem não segue as regras deve partir. Sylvia fica calada. Outros comentam sarcasticamente sobre Sylvia, destacando como sua posição na família é patética. Laon observa tudo e entende o motivo de Sylvia ser tratada assim. Ele lembra que Sylvia já deixou a família antes, abandonando o clã para se casar. Sylvia rompeu seu núcleo de energia, perdeu sua aura e retornou após a morte de seu marido durante a gravidez. De volta, era óbvio que ela enfrentaria desprezo por ter saído e depois voltado sem escolha. Apesar disso, Laon reflete que essa é apenas a visão dos outros, sugerindo algo mais profundo. A cena termina com uma sensação de injustiça em relação ao que Sylvia enfrentou. Laon se declara como filho de Sylvia e decide agir para protegê-la do desprezo da família, mostrando firmeza enquanto avança sozinho pelo salão. Ignorando os chamados de Sylvia e outros ao seu redor, Laon demonstra sua determinação ao continuar em direção ao patriarca. Ele se mantém firme e declara que começará o treinamento no próximo mês, obedecendo às ordens do patriarca sem hesitar. Alguém observa Laon e questiona se ele sabia das dificuldades que enfrentaria no treinamento. O mestre do salão marcial adverte que o treinamento é duro demais para alguém com sua condição, mas Laon insiste que suportará. Laon reafirma sua decisão de participar do treinamento para honrar o nome Sigard, mostrando sua determinação. O patriarca questiona Laon sobre o peso de suas palavras, liberando uma pressão intensa que o deixa assustado. A pressão do patriarca faz Laon tremer, mas ele tenta resistir com bravura. A intensidade da pressão faz com que Laon comece a sangrar, evidenciando o desafio físico que enfrenta. Apesar de estar claramente exausto e pressionado, Laon mantém sua determinação de honrar o legado da família. Laon sente a pressão esmagadora da aura do patriarca, reconhecendo o poder absurdo dele. Ele fecha o punho, mostrando que não vai recuar. O patriarca libera uma aura sinistra e dominadora, mostrando por que é chamado de Rei do Norte. Tudo ao redor parece dominado por ele. Um cara tenta acalmar o patriarca, mas ele corta a conversa com sua autoridade e olhar intimidador. Sylvia corre para proteger Laon, pedindo para o patriarca parar de usar a aura. Ela o abraça, tentando protegê-lo. Laon, ainda no abraço de Sylvia, olha confuso, mas parece determinado a não deixar isso assim. Surge um homem sombrio, que lembra de seu passado como assassino, sempre escondido nas sombras. O cara misterioso reflete sobre como vivia no limite da morte, preso na escuridão e sem saída. Laon caminha decidido, deixando claro que não vai viver nas sombras como os outros. Ele encara o homem sombrio e manda a real. Não vai mais fugir ou se esconder, vai lutar pelo que é certo.
Laon encara o patriarca de frente mesmo sentindo medo, mostrando que está pronto para aguentar o peso do nome Sigurd. Laon encara o futuro, deixando para trás sua vida de assassino e abraçando o papel como Laon Sigurd. Ele decide que vai trazer de volta o respeito da Sylvia na família e assumir suas responsabilidades. Ele admite que não sabe quase nada sobre o poder da família Sigurd e quer aprender no treinamento. As memórias de Sylvia e a promessa de protegê-la reforçam sua determinação. Ele promete trazer de volta os sorrisos das pessoas que são importantes para ele. Enfrentando o patriarca, ele declara que vai testar os padrões de treinamento dos Sigurd. O patriarca aceita e Laon promete que não vai decepcioná-lo enquanto encara o desafio. Ele reflete sobre sua vida como assassino e vê a chance de usar isso junto com seu novo legado. Determinado, Laon promete mostrar sua força e dedicação à família. Apertando o punho, ele se prepara para provar do que é capaz, decidido a brilhar no seu caminho. Karun pergunta como Laon, que parecia tão frágil, conseguiu suportar a aura do patriarca. Um subordinado confirma que Laon tinha uma doença séria, mas os detalhes são desconhecidos. Karun reflete sobre o corpo de Laon estar em um estado estranho e se surpreende por ele resistir. Ele compara Sylvia no passado, achando ela talentosa, mas questiona o estado atual de Laon. Karun ordena que uma criada seja enviada para vigiar o prédio onde Sylvia e Laon estão. Enquanto isso, Laon treina correndo, com Sylvia pedindo para ele não se esforçar demais. Ele para recuperar o fôlego, enquanto a cena mostra a criada que vai reportar tudo. O patriarca chega no 5º salão de treinamento Sigurd, sendo recebido com respeito. Em outro lugar, Limer, o cara de cabelo vermelho, está deitado relaxando com um chapéu. Uma voz o interrompe, mandando ele parar de fingir que está dormindo e levantar logo. Karun Sigurd comenta sobre o estado físico fraco de Laon, questionando como ele ainda consegue treinar. Ele reflete sobre o talento passado de Sylvia, surpreso com a resistência de Laon à aura do patriarca, de sua atitude descontraída. Limer se gaba de suas técnicas únicas e insiste que não dará tratamento especial, nem mesmo ao neto do patriarca. O patriarca, apesar de irritado, concorda e deixa Limer livre para treinar à sua maneira, destacando que não aceita fraquezas na família. O elfo ruivo provoca o patriarca sobre o favoritismo pelo neto. O elfo brinca que o patriarca projeta seus sentimentos por Sylvia na criança. O patriarca manda ele parar de zoar. O patriarca exige treinamento rigoroso, só os dignos devem avançar. O elfo concorda, o patriarca sai e o elfo dá um adeus casual. Sozinho, o elfo pensa sobre Laon, curioso com as habilidades dele. Laon desbloqueia um novo nível de habilidade, ganhando clareza e sensibilidade. Sylvia impede Laon de exagerar no treino. Ele percebe seu corpo melhorando graças a ela. Laon observa sua janela de status mágico e reflete sobre sua evolução rápida. Ele reconhece a dificuldade do treinamento Sigurd e se prepara mentalmente. Laon decide se destacar e provar que todos os críticos estavam errados. Derut Robert surge como espadachim celestial. Laon promete que não vai parar até matá-lo. Laon se levanta, mostrando firmeza na sua decisão. Sylvia entra no quarto chamando Laon, questionando-se o motivo de ele ainda estar acordado. Sylvia senta-se com Laon para discutir sua decisão de ir treinar no dia seguinte. Sylvia pergunta se ele precisa ir, claramente preocupada. Sylvia pede para Laon adiar o treinamento por 1 ano, temendo pelo bem-estar dele. Laon rejeita o pedido de Sylvia, reafirmando que vai seguir com o treinamento. Sylvia relembra como a família constantemente compara as linhas diretas e indiretas, mostra membros da família em discussão, reforçando o clima de tensão e rivalidade. Sylvia pensa sobre a pressão de manter a posição na linhagem direta da família. Algumas mulheres são vistas falando sobre Sylvia e os trabalhadores do anexo com expressões de desgosto claramente desprezando-os. Laon coloca a mão no peito frustrado, dizendo que não suporta mais a situação e quer mudá-la. Ele acredita que se for bem no treinamento, a mãe não será mais tratada de forma desrespeitosa, mostrando sua determinação. Sylvia explica sobre viverem separados e como isso gera preconceito, enquanto foca nas mãos inquietas dela. Ela relembra como se apaixonou pelo pai de Laon durante uma missão, mas foi desafiador por ele ser apenas um cavaleiro comum. Sylvia menciona que precisou selar seus circuitos de mana e sair da família para protegê-los. Ela revela que Laon tinha uma irmã mais velha chamada Cia, com quem viveram momentos felizes antes de uma tragédia. O ataque de membros do Éden destrói a paz da família, mostrando a gravidade da situação. O pai de Laon e Sylvia tentam proteger a família, mas são claramente superados, sem chance contra os inimigos. Guardas contratados chegam tarde demais, deixando Sylvia e Laon em uma situação de vulnerabilidade extrema. Sylvia confessa que quando Laon nasceu, o pai dele e sua irmã mais velha já estavam mortos, destruídos em um ataque. Ela chora ao lembrar. Ela conta que sem alternativas voltou para a família, mas foi tratada como uma pecadora desde então. Sylvia diz que não tem como argumentar contra esse tratamento, aceitando-o. Laon ouve e murmura que isso é egoísta, surpreendendo-a. Ele reflete que Sylvia é chamada de egoísta por seguir seus sentimentos e voltar para pedir ajuda. Ele entende por que a família a trata assim. Apesar disso, Laon reconhece que ela é a única pessoa que lhe deu uma nova vida e mostrou carinho. Sylvia pergunta se ele se arrepende de estar com ela agora. Ele responde que não sente arrependimento. Ela conta que ao deixar a família finalmente se sentiu como uma pessoa, apesar de antes ser invisível para eles. Sylvia admite que foi
feliz antes, e ainda é feliz agora, mesmo com tudo. Ela se desculpa, dizendo que lamenta ser uma mãe tão ruim. Sylvia diz para Laon que está bem, e pede para ele não se preocupar. Laon reflete, reconhecendo que Sylvia, mesmo sendo chamada de egoísta, é a única mãe que ele teve. Ele decide ajudar Sylvia a recuperar sua posição na família antes de focar em sua vingança. Sylvia começa a chorar silenciosamente, tomada pelas emoções. Seus soluços ficam mais altos, ecoando pela casa, enquanto Laon observa confuso. Laon se sente exausto após tentar acalmá-la e sai para tomar ar fresco. Ele decide testar sua habilidade do Anel de Fogo para se preparar para o treinamento, sabendo que o tempo está curto. Se concentrando, Laon percebe os anéis girando mais rápido, sinal de sua força crescente. O poder dos anéis explode inesperadamente, cercando-o com uma aura intensa. Diante dessa energia, Laon percebe que o momento de se provar chegou. Uma entidade demoníaca sente a fúria de Laon e oferece realizar sua vingança em troca de sua alma e corpo. Laon, surpreso, reage à aparição repentina da entidade, com os olhos brilhando em vermelho. Uma notificação do sistema anuncia o desbloqueio de uma nova característica, raiva, que começa a despertar. O demônio reforça sua ligação com a raiva de Laon, prometendo vingança como representante no reino demoníaco. O demônio explica o custo do acordo, o corpo e a alma de Laon, enquanto o observa com curiosidade. Questionando por que Laon é uma criança, o demônio e ele trocam pensamentos, cada um avaliando o outro. Laon se defende, revelando a raiva profunda escondida, surpreendendo o demônio. O demônio, agora convencido, reconhece a fúria oculta de Laon e propõe novamente o pacto. Laon permanece determinado e focado, considerando a oferta do demônio e suas consequências. O demônio exige a alma e o corpo de Laon pela vingança, deixando a escolha em suas mãos. Laon encara uma entidade flamejante, alimentada por sua raiva interna, questionando se tem ligação com Derut. O espírito oferece vingança, mas Laon recusa de imediato, jurando lidar com isso sozinho. Laon insiste em vingar Derut com sua força, mas o espírito revela que já tomou sua decisão. O sorriso do espírito aumenta, deixando claro que tem seus próprios planos, ignorando Laon. Laon percebe que as chamas são frias, entendendo que não é um fogo comum, levantando suspeitas. O espírito exige o corpo de Laon como passo final, aumentando ainda mais a tensão. Laon resiste, fazendo as chamas se expandirem de forma intensa, mostrando o confronto. Sentado no meio das chamas, Laon sente a energia gélida tentando congelar sua determinação. A sensação fria afeta o corpo e a mente de Laon, deixando-o mais curioso do que assustado com o fogo. Laon finalmente reflete sobre as qualidades únicas do fogo, tentando entender seu significado e atração. A entidade pede ao garoto para liberar sua raiva e promete matar até mesmo um deus por ele, se necessário. Ele resiste ao ataque frio, ajudado pela sua tolerância ao atributo água, mas a entidade continua provocando sua raiva. O demônio manipula suas memórias, ampliando sua fúria enquanto o incita a ceder e entregar seu corpo. Ele hesita, lembrando de Sylvia e das criadas, decidindo não arriscar a segurança delas ao se render. O demônio o provoca, afirmando que resistir é inútil e se prepara para tomar seu corpo à força. Sentindo seu corpo quebrar, o garoto percebe que precisa agir para sobreviver e resistir. Ele reúne suas forças, usando o Anel de Fogo para diminuir o frio avassalador e se estabilizar. As chamas o envolvem e ele decide lutar de volta com toda a força. O garoto canaliza sua raiva de forma estratégica, misturando-a com suas habilidades para controlar a situação. Determinado, ele se prepara para o confronto final, recusando-se a ceder ao desespero ou A entidade reage chocada ao ver o garoto controlar as chamas, surpreendendo-a com sua força inesperada. Ele declara que buscará vingança sozinho, recusando-se a deixar que a entidade use seu corpo como ferramenta. A entidade, furiosa, percebe que o garoto possui sua autoridade, o status window, e tenta entender como o sistema foi parar com ele. A entidade flamejante questiona o garoto, perguntando por que ele hesita. O garoto reflete sobre suas memórias e propósito de vingança. O garoto suporta as chamas frias, percebendo que o efeito delas vai além do físico. Elas estimulam sua raiva. A chama promete destruir seus inimigos se ele ceder seu corpo. O garoto lembra de sua família e decide não ceder. A entidade zomba dele por resistir e se prepara para devorá-lo completamente. O garoto ativa o Anel de Fogo, combinando o poder dele com sua determinação. A entidade se surpreende com a resistência do garoto e sua habilidade de resistir. O garoto declara que se vingará sozinho e se recusa a deixar a entidade assumir o controle. O garoto provoca a chama, chamando-a de fraca por não conseguir derrotá-lo, apesar das alegações de poder. Uma janela de status revela as novas habilidades do garoto, chocando a entidade, que percebe que o potencial do garoto pode superar suas expectativas. Ele olha para o bracelete brilhando em sua mão, tentando entender o que significa. A entidade azul explica que seus poderes logo retornarão totalmente, tornando-a imparável. O garoto fica irritado ao ouvir que a entidade pretende ficar com ele até o dia de sua morte. Ele considera os riscos de remover o sistema, preocupado com a segurança de Sylvia e Helen. Decide que é melhor manter a entidade por perto enquanto fica mais forte.
Sob o céu noturno, ele questiona a aparência do bracelete e a entidade exige respeito pelos seus gostos. Sylvia e Ellen discutem a determinação do garoto, confiando em seu sucesso. Sylvia, encorajada por Helen, observa o garoto com uma mistura de preocupação e confiança. O garoto, vestido e preparado, despede-se delas enquanto segue para o salão de treinamento. Então é isso, pessoal. Se curtiu o vídeo, deixa aquele like, manda pros amigos e não esquece de se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu e até a próxima!